Olá, meu nome é Michele Vieira e eu sou monitora da disciplina Finanças Aplicadas 2 na UFPB. Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre um resumo das aulas dadas nessa disciplina, em que se estuda principalmente a elaboração da valuation de uma empresa através do método fluxo de caixa descontado. Neste primeiro vídeo, nós trataremos sobre como estimar o custo de capital próprio da empresa, que é uma das variáveis necessárias para a elaboração da valuation da empresa. Todos os modelos baseados na relação entre risco e retorno necessitam da taxa livre de risco e do prêmio pelo risco. O custo de capital também é baseado nessas premissas, e é o que a gente vai tratar nos próximos slides. Então, o que é uma taxa livre de risco? Disse que uma taxa é livre de risco quando se tem certeza do retorno do ativo, ou seja, o retorno esperado é igual ao retorno que efetivamente será recebido. Neste caso, disse que não há volatilidade em relação ao retorno, ou seja, a volatilidade é igual a zero. Este é o principal ponto para adotar uma taxa como livre de risco, mas também é importante observarmos o seguinte: não há o risco de default. O que é isso? Você não correu o risco de não receber aquele valor estipulado no investimento. Todas as empresas têm um pouco de risco, mas no Brasil, apenas os títulos do governo têm alguma chance de serem RF, devido à volatilidade da maioria desses títulos ser igual a zero e o risco de default ser mínimo. Outro ponto também que devemos observar é de não haver o risco de reinvestimento. Às vezes não sabemos qual será a taxa de juros praticada pelo governo daqui a um tempo. Deve-se escolher um título que tenha prazo igual ao da análise. O que isso tudo significa? Não haver o risco de reinvestimento no caso. Por exemplo, estamos fazendo uma projeção para 30 anos e a gente utiliza uma taxa livre de risco cujo seu prazo é de 10 anos. Então, a partir do ano 10, vão faltar ainda mais 20 anos para utilizar a taxa para projeção. Então, a gente utiliza uma taxa que só tem um prazo de 10 anos. Mas será que essa taxa ela deve ser aplicada nos próximos 20 anos, sendo que o prazo dela acabou no 10º ano? Então, esse é o risco de reinvestimento. A gente reinvestir uma taxa que a gente não tem certeza de que ela serve para os próximos 20 anos. O ideal é adotar uma taxa que ela tenha um prazo maior do que o da projeção, para então minimizar esse risco de reinvestimento. A segunda principal premissa para se estimar então o custo de capital próprio é o prêmio pelo risco de mercado. O prêmio pelo risco de mercado refere-se ao retorno adicional que os investidores desejam ganhar para aceitar correr determinado grau de risco. Teoricamente, quanto maior o risco, maior será o prêmio. Para se estimar o prêmio pelo risco de mercado, normalmente se usa uma série longa dos retornos históricos para se calcular a média desses retornos como proxy para o prêmio de risco de mercado. O problema de adotar isto no Brasil é devido às taxas de juros anormais do nosso país. Uma saída é estimar o prêmio de risco de mercado em dólar, pois o mercado dos Estados Unidos é mais consistente e dificilmente uma taxa de livre de risco será maior que o retorno do mercado de capitais. No entanto, uma outra opção foi adotada na disciplina, que foi utilizar os retornos de uma carteira de mercado nacional mais abrangente e consistente, observando se os retornos não seriam maiores que a taxa livre de risco. Falaremos dessa carteira de mercado mais à frente. No cálculo do custo de capital próprio, portanto, o prêmio pelo risco de mercado será representado pela fórmula RM, que significa o retorno do mercado, menos a RF, que é a taxa livre de risco. O próximo passo, então, para calcularmos o custo de capital próprio, é falarmos um pouco sobre o beta. O beta mede a acessibilidade do ativo em relação à carteira de mercado. A definição matemática do beta é a seguinte, em que o beta vai ser igual à covariância entre o retorno do ativo e o retorno de mercado sobre a variância do retorno de mercado. No blog Contabilidade e Métodos Quantitativos, vocês encontrarão 2 vídeos detalhando e ensinando como estimar o beta. O primeiro vídeo, ele trata de como estimar o beta pela regressão simples, através do programa Gretel, e no segundo, como estimar o beta usando o Excel, cujos links se encontrarão na descrição desse vídeo também.
A carteira de mercado é uma carteira teórica que inclui todos os ativos de mercado financeiro, ponderada pela participação de cada ativo no mercado. No entanto, na prática, utiliza-se um índice de ativos que representa o mercado, como o SP500, o IBOV, o IBRX, etc. Na disciplina, foi adotado o IBRX-100, por ser uma carteira bastante ampla e conter ativos de vários setores. Por fim, estimaremos o custo de capital próprio, que é o CAE, utilizando o modelo proposto de forma independente por Sharpe, Lintner e Mousse, que equilibra o retorno esperado do ativo com a taxa livre de risco e o prêmio pelo risco, que é o CAPM, que traduzindo a sigla para o português, o modelo de precificação de ativos. Assim, para estimar o custo de capital próprio, utilizaremos a seguinte fórmula: RF, que é a taxa livre de risco, mais o beta, vezes o RM, menos o RF, que é o prêmio pelo risco de mercado. Todas essas variáveis foram abordadas no decorrer do vídeo. Para saber um pouco mais sobre o assunto abordado em sala de aula, eu recomendo que vocês visitem o material que está no blog Contabilidade e Métodos Quantitativos referente a esta aula. E para acompanhar, além do material da sala de aula, outros assuntos sobre finanças, sigam o blog Contabilidade e Métodos Quantitativos em suas respectivas redes sociais, o Facebook e o Twitter. Além do blog Contabilidade e Métodos Quantitativos, ainda tem o Finanças Aplicadas Brasil, que no momento ele não possui postagens diárias, mas mesmo assim ele possui muito conteúdo relacionado a finanças. E se vocês gostaram do vídeo e desejam acompanhar os próximos sobre os resumos das aulas e também outros materiais sobre finanças, siga o nosso canal no YouTube. Assim, chegamos ao fim do primeiro vídeo referente ao resumo das aulas. Um abraço e muito obrigada pela sua atenção.